Não tire os olhos. Hebreus 12:12 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Em nossa jornada aqui neste mundo, com certeza passaremos por provações, injustiças, traições, decepções, entre outras situações que podem nos fazer desistir da caminhada. Mas há uma atitude a ser tomada que faz toda a diferença. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Como o texto lido, olhando para Jesus. Pedro passou por uma experiência que nos ensina que devemos nos concentrar no que é importante. Dentro de um barco, no meio de uma tempestade, ele começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando ele percebeu a força do vento, ele tirou o olhar de Jesus, ele começou então a afundar. Mateus, no seu capítulo 14, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. As situações vão nos empurrar sempre para o lado oposto. As pressões que nós temos no nosso dia a dia vão querer distrair o nosso olhar. As circunstâncias vão tentar nos fazer voltar. Mas isso não deve ser uma atitude nossa. Veja bem, as situações que nós passamos vão querer nos empurrar para o lado oposto, para longe de Cristo. As pressões que chegam diariamente ou constantemente até nós vão querer distrair o nosso olhar. E as circunstâncias da vida, do nosso cotidiano, vão tentar nos levar de volta, nos levar para trás. Mas nós devemos manter firmes, com o olhar firme, com a nossa caminhada firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, meus irmãos, meus amigos, independente de como estiver a sua jornada, não tire os olhos. Mantenha o seu olhar firme em Jesus. À direita pode parecer o caminho correto. À esquerda pode também parecer atraente. Mas somente o olhar para Jesus que você vai encontrar a resposta sobre como agir e como deve prosseguir. À direita pode parecer o caminho correto. À esquerda pode nos mostrar coisas atraentes, mas nós devemos nos manter firmes, olhando para Jesus. Lembra a história de Pedro? Mesmo com toda aquela tempestade, mesmo com aquelas águas altíssimas, com aquela dificuldade imensa, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele deu alguns passos sobre a água, mas de repente ele teve medo, ele se distraiu com aquele vento, com aquela tempestade e tirou o olho de Jesus. E ao tirar o olho de Jesus, ele já estava afundando. E assim acontece conosco. Se nós não nos mantivermos firmes na caminhada, com o olho fixo na direção de Jesus, olhando somente para Ele, nós provavelmente iremos afundar também. Sempre existirá uma saída quando os olhos estiverem fixos apenas no Senhor e Salvador Cristo Jesus. Pense nisso, não tire os olhos daquele que pode lhe ajudar em toda a caminhada. Enquanto você estiver aqui neste mundo, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Que Ele o abençoe
para a glória do nome dele.